Amém. Amém. Nós estamos, irmãos, eu não sei se você sabe, e você já deve saber, que nós estamos vivendo em uma temporada, em uma estação, em uma época muito delicada, que nós temos que ter atenção, principalmente como igreja. Nós estamos aí às vésperas de uma festa da carne, chamada Carnaval, né? E essa festa da carne, ela tem uma procedência maligna mesmo, e a ideia dela é fazer com que pessoas mesmo, elas se afastem de Deus cada vez mais. Eu acho que está muito alto o meu microfone em algum lugar, não sei se é aqui em cima, mas acho que está muito alto. Essa festa da carne, a ideia de Satanás mesmo é distanciar o homem de Deus cada vez mais. Então, nós já vimos essa semana que a graça e o favor, a graça se aceita Jesus, pela graça, pela fé você é salvo, mas o favor de Deus muitas vezes vai ser ativado através do seu comportamento, através do seu estilo de vida. Você vai ter o favor de Deus, e muitas vezes, irmãos, o favor de Deus, ele é anulado se você entrar nisso que nós vamos falar hoje, do lado errado, que é o que o pessoal muitas vezes do mundo estão fazendo. Eles estão fortalecendo a carne e se afastando do Espírito, se afastando de Deus. Isso anula as bênçãos de Deus. E aí, por isso que infelizmente às vezes alguns na igreja também acabam se empolgando com isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e eu creio que vai ser uma grande bênção. Se prepare aí, viu? Amém? Está preparado? Amém? Bem, pode parar essa música aí. Essa aí já foi. Pode parar essa. Isso. Pode começar a outra já. Amém. Glória a Deus. Isso. Amém. Vocês podem ficar aí. É porque vocês vão entender porque que eles estão aqui em cima. Nós vamos daqui a pouquinho adorar o Senhor. Amém. Mas, irmãos, o que nós estamos querendo falar com isso? Hoje, a palavra de hoje, na verdade, ela vem, para alguns, ela vem fazer uma cirurgia, para outros é uma vacina. Amém? E algumas pessoas, eu creio, irmão, que essa é uma palavra não somente para o verbo da vida, mas é uma palavra para o corpo de Cristo, para a igreja em geral na terra, e aqui em Surubim, na região, porque é uma palavra que alcança toda a humanidade e alcança a igreja. Nós vamos falar hoje, irmão, sobre algo que você deveria saber, nós deveríamos saber e deveríamos praticar isso. O que, pastor? A santificação na prática. Olha para quem está do teu lado, diga assim: santificação na prática. Diga na prática. Diga no dia a dia. Diga na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Diga todos os dias. Sabe, irmãos, eu não gosto nem fui chamado, irmãos, eu não tenho vocação para isso, para pregar um evangelho de teoria. Até porque nós não vivemos assim, irmãos. Nós vivemos em um evangelho prático, onde nós colocamos em prática aquilo que nós pregamos, e aquilo que nós vivemos, nós falamos. E essa santificação na prática, irmãos, ela é muito importante. Vamos começar do começo. Às vezes algumas pessoas têm uma ideia distorcida do que é santificação, do que é ser santo. E alguém já
brincou com você, falando assim, agora só quer ser santo? Quem já ouviu isso aí, depois que você veio para a igreja? Olha aí, ó. Olha aí, ó. E às vezes você ficou meio incomodado com isso, ficou até desconfortável com isso, e devia ficar feliz, mas ficou incomodado, talvez porque você não sabe o significado disso. Quando alguém perguntar para você assim, olha, agora você só quer ser santo, aí você diz assim, quero não, eu sou. Amém? Eu não quero ser não, eu sou. Porque você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, e você pode fazer o que a Bíblia diz que você pode fazer. Amém? Então pega isso para você. Você é o que a Bíblia diz que você é. E essa palavra santo, irmãos, o original dela significa kadosh, que significa separado para um propósito, separado para Deus. E eu gosto de falar isso, e eu gosto de dar exemplos para que as pessoas elas percebam e entendam isso. Deixa eu chamar aqui, vem para cá, Lucas. Tenta pegar essa garrafa aqui. Tenta pegar ela. A garrafa. Não. Não pode pegar, não. Não. Não pode pegar, rapaz. Não. Não pode. Não. Vai. Não. Pelo amor de Deus, não pega, não toca nisso aqui não. Não. Amém? Isso aí, obrigado. Salva de palmas para Lucas. Eu não sei se aconteceu com você, para você ter uma ideia do que é ser santo. Já teve alguma coisa na sua casa, do pai, mãe, do avô, do tio, da tia, ou às vezes no seu trabalho, que o pessoal fala assim, rapaz, não pega isso aí não, porque isso aí é de painho, é de manhinha. Não toca nisso aí não, porque isso é de vovô, é de vovó. Não usa isso aí não, não senta nessa cadeira não, porque quem senta nessa cadeira é o presidente da empresa, é o papai, é a mamãe, essa cadeira aqui. Alguém já passou por isso? Dá um sinal, alguém já viu isso aí? Já passou por isso no dia a dia? Pronto, isso aí é algo que está separado. É algo que tem um propósito para isso. Isso foi separado, então as pessoas têm um cuidado daquela finalidade, daquela separação, ela alcançar o seu objetivo. Irmãos, é a mesma coisa comigo e com você. Ser santo é ser separado. Agora, algumas pessoas pensam que é separado da família. Eu vou me separar da minha família, eu vou me separar daquelas pessoas que trabalham comigo, aquelas são imundas, são isso, são aquilo, não sei, é o mundo. Irmãos, você precisa entender que nós somos como um barco. Nós estamos no mar, mas o mar não está na gente. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está na gente. Isso é ser separado. Isso é você ir trabalhar na segunda-feira, no seu trabalho onde só tem pecador, e você chegar rindo, chegar alegre, chegar feliz, e as pessoas falam assim, como é que pode, todo mundo aqui faz coisa errada e você está alegre, está feliz? Fala, porque assim, eu estou andando no mundo, mas o mundo não está andando em mim. Por isso que o seu barco não afunda, irmãos. O que faz com que o seu barco não afunde? A santidade. A santidade, irmãos, é aquilo que você precisa para que o seu barco não afunde. Pega isso, essa revelação, esses exemplos para você, separado para um propósito. E nós vamos avançando nisso. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, verso número 15, porque está na Bíblia isso, 1 Pedro, capítulo de número 1, verso número 15, vamos ler o 15 e 16. Olha lá, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Então nós entendemos que aquele que me chamou, que te chamou é o quê? Deus é santo. Até aí, Deus é santo. Aí ele fala assim, tornai-vos o quê? Santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ou seja, no dia a dia, na segunda-feira, na terça-feira. Coloca esse mesmo versículo, coloca na NTLH. Vamos ver o que diz da NTLH. Depois a gente vai ver a mensagem. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Coloca na verso de número 16.
Porque as escrituras sagradas dizem: sejam santos porque eu sou santo. Coloca a mensagem, versão a mensagem, e volta lá no verso de número 15, para que nós possamos entender o que nós temos para extrair desse texto. Olha lá: como filhos obedientes, andem no caminho da vida, moldado pela vida de Deus. Ou seja, Deus é santo, o meu molde é Deus. Ei, o seu molde é Deus. Amém? E ele coloca: uma vida ativa e cheia de santidade. Deus disse: eu sou santo, então seja o que também? Santos. Amém? Muito simples isso. Não tem, irmãos. Aí você pega aqueles exemplos. O que é santo? Separado. Nós vamos entender mais algumas coisas. Separado para um propósito. E a santidade, pastor? A santidade é o ato diário de você praticar o ser santo. Quando você coloca em prática o ser santo todos os dias, o nome disso, santificação. Porque, irmãos, ser santo não quer dizer ser perfeito. Até porque eu e você não somos. Tem gente que confunde, e muita gente, às vezes, no mundo mesmo, no seu trabalho, na sua família, está tudo bem, irmãos. Algumas pessoas, elas perecem falta de conhecimento, mas você tem conhecimento, amém? Eles olham assim para você, eles juntam a palavra santo com perfeito. Por quê? Porque Deus é santo e Deus é perfeito. Mas Deus é o nosso molde. Nós não somos santos juntando com a perfeição. Nós somos santos porque Deus é santo. Amém? Em Cristo Jesus, esse processo de santificação todo dia, me separando daquilo que não deve ser feito, isso é o processo de santificação. Isso vai transformando a minha vida, vai mudando a minha vida, todos os dias. Ser santo, diga assim: ser santo não quer dizer que eu sou perfeito, então eu posso ser santo. Diga: então eu posso ser santo. Ser santo não quer dizer que você é perfeito, irmãos. Cuidado, que tem gente que vai querer ajuntar isso aí e falar assim: só quer ser santo, ou seja, só quer ser o perfeitinho. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, irmãos. Agora, toda pessoa que vai se santificando, ela vai se aperfeiçoando. Amém? Isso não quer dizer que você pastor, então quer dizer que ser santo não tem nada a ver com ser perfeito, então eu posso fazer coisa errada. Não, muito pelo contrário. A santificação vai te aperfeiçoando para você fazer o que é certo. Amém? E eu gosto de trazer também, irmãos, sempre a primeira menção na Bíblia. E eu faço questão de sempre buscar para entender melhor aquilo que nós estamos ensinando e aquilo que nós estamos vivendo, irmãos. E dentro daquilo que nós entendemos, eu peguei lá em Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 5. Êxodo 3, 5. Primeira vez que a Bíblia fala sobre santo. Olha onde que está isso, irmãos. Êxodo capítulo de número 3, verso de número 5. Na versão RA, revista e atualizada. Isso. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra o quê? Santa. É a palavra kadosh. É quando Moisés viu a sarça pegando fogo, algo sobrenatural, pegava fogo, mas o fogo não consumia a sarça. Era uma intervenção sobrenatural. E aí ele vai chegando perto da sarça, vai chegando perto, aí Deus fala com ele do meio da sarça, fala assim: olha, tira a sandália dos pés, porque a terra que você vai pisar é santa. Onde você vai pisar é santa. O que é que nós entendemos com isso, irmãos? Que na primeira menção, primeiro, a santidade é algo que começa com Deus. Não começou com o homem. A primeira menção na Bíblia que nós vemos que a santidade não começou com o homem, irmãos. A santidade começou em Deus. Então, Deus é santo, e nós vemos que a primeira menção é falando que aonde o homem vai entrar é uma terra santa, é um lugar santo. Ou seja, a santidade não começa na terra, a santidade começou no céu. Amém? Vem de Deus. Agora, ele convida o homem a entrar e ele mostra como entrar. Ele fala assim: olha, tira a sandália dos teus pés. E você olha assim: rapaz, tirar a sandália, o que é que tem a ver? A sandália cometeu algum pecado? A sandália está impura? A sandália está... Eu me perguntei várias vezes sobre isso.
E eu comecei a entender, irmãos, que não tem nada a ver somente com a sandália. Tem a ver com aquilo que nós precisamos aprender. Primeiro, que para entrar em um lugar santo, para ser santificado, nós precisamos tirar algumas coisas. Nós precisamos deixar para trás algumas coisas. Nós precisamos tirar aquilo que Deus pede que nós tiremos. Deus podia ter falado assim: olha, não entra aqui não, antes de entrar aqui, pega o cajado e deixa do lado. Mas não, Deus falou assim: tira as sandálias. As sandálias também, irmãos, elas simbolizam algo que está entre a terra e o ser humano. É algo que a gente, quando Jair e Lucas, eles trabalham com elétrica, e aí a gente vê que quando você pisa no chão e você mexe no fio, você corre o risco de levar um choque. É ou não é? Aí eles falam que você tem que estar calçado com algo, borracha, alguma coisa, para isolar. Ou seja, aquilo que está nos pés serve de isolante, isola. E aí eu começo a ver, irmãos, que tem algumas coisas que isolam o contato nosso com Deus. E parece uma coisa simples, irmãos, muitas vezes até é uma sandália. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus falou para Moisés tirar uma sandália para entrar num lugar que é santo, se Moisés não tivesse disposto e disponível, irmãos, para tirar uma sandália, você acha que ele iria conseguir obedecer a Deus em outras coisas? Sabe, irmãos, às vezes Deus pede coisa para a gente, coisa tão simples, e se você não consegue fazer o simples, você não vai conseguir fazer o mais difícil. Deus não começa pedindo para você: olha, faça, mude assim drasticamente, faça isso, faça aquilo. Não. Deus muitas vezes, irmãos, vai pedir coisas simples para você. Simples. E se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. E eu olhando isso, irmãos, isso me trouxe um grande ensinamento. Primeira vez que está falando sobre a palavra Kadosh na Bíblia, isso me trouxe uma revelação, essa palavra revelada que nos impulsiona e nos traz um temor muito grande. E avançando nisso, irmãos, eu quero partir para alguns pontos. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que a Escritura mostra, irmãos, que nós devemos tirar algumas coisas. E eu começando a ler mais as Escrituras sobre isso, eu encontrei em 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. Olha o que está escrito nisso, irmãos. Como é importante esse texto para esse tempo que a gente está vivendo. Pois esta é a vontade de Deus. Tem gente que fala: qual que é a vontade de Deus? Ei, se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, tem uma resposta para você. Esta é a vontade de Deus. Isso não é só para a minha vida, é para todo mundo. É a vontade de Deus. Então não adianta você ir contra isso. Quando você vai contra isso, você anula o favor de Deus e às vezes até a graça de Deus, se você entrar nisso. Olha o que está falando. Pois essa é a vontade de Deus. A vossa o quê? Ou seja, que você entre nesse processo de santificação, de separação todos os dias. Porque santificação é um processo. A vossa santificação. Aí ele fala: como assim? Como eu faço isso? Que abstenhais do quê? Do quê, irmãos? Da prostituição. Vamos ver outra versão. Coloca na NTLH e depois na mensagem. O que Deus quer de vocês é isso: que sejam completamente dedicados a Ele e fiquem livres do quê? Da imoralidade. Então a gente encontrou a palavra prostituição, que também significa imoralidade. Vamos ver na mensagem. Versão A Mensagem. Vocês estão a par das orientações que estabelecemos da parte do Senhor Jesus? Deus deseja que vocês vivam uma vida pura e afastem-se da promiscuidade sexual. Então nós encontramos a palavra promiscuidade sexual, imoralidade, prostituição.
que isso quer dizer, irmãos? Para esse tempo, para essa estação, não, é para toda a sua vida. Mas como a gente está às portas de uma festa da carne, essa é a vontade de Deus para mim e para você. Agora, como eu faço isso? Se você fica assistindo lá a telinha, e você fica lá assistindo um sambódromo, você fica vendo pastor, mas é porque eu quero ver a nota, eu quero ver quanto que vai ser a bateria, nota, para mim, 0. Ala, não sei das quantas, nota, 0. Evolução, nota, 0. E você fica lá assistindo, madrugada, irmão. Tem crente que, irmão, e aí fica vendo imoralidade, promiscuidade. Quando não, aqui em Surubim ou fica rindo com essas coisas, ou fica achando que isso é bonito, que isso é normal. A vontade de Deus, irmãos, é a santificação. E como eu faço isso? Irmão, quando começar isso aí, muda de canal. Ou desliga. Vá ler um livro. Vá orar. Vá louvar. Vá adorar a Deus. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Santificação. Foge dessas coisas, irmãos, da imoralidade, irmãos. Irmãos, tá cheio assim, ó. Aí às vezes está assistindo novela, cheio disso aqui. Filmes, alguns deles assim, ó. Porque a Bíblia fala que os nossos olhos e os nossos ouvidos são a entrada do nosso coração, irmãos. E se contaminar o teu coração com imoralidade, porque a imoralidade, ela não começa fora, ela começa no coração. O pecado não começa fora, ele começa dentro. Começa aceitando, começa vendo, começa achando legal, começa falando que não tem nada a ver. E aí começa a se aprofundar e aceitar aquilo, até o ponto que começa a praticar aquilo. Se afasta do pecado, irmãos. Amém. Essa é primeiro tópico. Se afaste do pecado. Agora, não é somente se afastar do pecado, porque eu gosto de falar, quando você está no meio do caminho, tem gente que está no pecado. Aí a pessoa, tá bom, pastor, vou parar de pecar. Aí ele se afasta do pecado. Mas isso não quer dizer que ele está fazendo o que é bom. Porque enquanto você somente deu um passo fora do pecado, você está um passo a voltar. Agora, se você dá um passo fora do pecado, não está mais andando nessa prática, e você dá um outro passo para fazer o que é bom, você está mais distante do pecado. A ideia de Deus é justamente esse distanciamento. Todos os dias você vai ficando mais longe, vai santificando a tua vida. E aí, para você voltar, irmãos, você fala, volto nada, isso está muito distante de mim, não faz parte mais da minha vida. Olha o que está falando, Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 19. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas. O quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções. Verso de número 21. Inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha como é sério isso, irmãos. E tudo isso você vê nessa época, com mais força. Essas pessoas, irmão, está escrito, dos tais, esses que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, olha o que fica para mim e para você, Gálatas 5:22 até o 23. Vamos ler o próximo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há o quê? Não há lei. Ou seja, quando você se afasta daquelas coisas e começa a praticar essas, a tua vida muda. O nome disso, santificação. Então, a primeira coisa para santificação é você
se afastar do pecado. Segunda coisa, que eu detecto muito, irmãos, isso já atingiu e às vezes vem na minha vida, e vem na vida de todo mundo, que são o quê? Pensamentos ou hábitos que contaminam o interior. Quantos aqui já pensou que não devia pensar? Levanta a mão. Não devia, mas pensou. Sabe, irmãos, grande homem de Deus, ele falou que, olha, pensamentos são como um passarinho. Você não consegue impedir ele de sobrevoar a tua cabeça. Não é assim? Você não consegue impedir, o passarinho está vindo, você está lá, você não vê, ele sobrevoa a tua cabeça. Você não pode impedir, você não consegue impedir isso. Mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Amém? Se o passarinho pousou ali, você está ali, daqui a pouco virou um ninho, tem alguma coisa errada. Então os pensamentos são mais ou menos assim, irmãos. E uma das coisas que a gente precisa fazer é santificar também a nossa mente, santificar os nossos hábitos. Como eu faço isso, pastor? Romanos capítulo de número 12, verso de número 2. Romanos 12, 2, olha o que está escrito. Depois a gente vai ler Filipenses 4, 8. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, com esse estilo de vida. Não se conforma com isso, não seja da mesma forma, não faça igual, mas transformai-vos. Fala que eu é que tenho que me transformar. A responsabilidade da transformação não é de Deus, é minha e sua. Eu é que tenho que me abster, não é Deus, Senhor, me livra deste mal. E você assim, ó. Não, irmãos, fecha os olhos. Alô, se afasta. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos ter esse hábito de transformar a nossa mente, santificar a nossa mente. Isso deve ser uma prática, irmãos, renovar a mente. Filipenses 4, 8. Olha como que eu faço isso. Porque parar de pensar, eu estou pensando em pecado, parei de pensar em pecado, mas eu estou um passo a pensar de novo em pecado. Como eu faço para me distanciar isso? Santificação diária. Eu começo a pensar no que é bom. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso quê? Pensamento. Aí você se afasta do pensamento impuro, parando de pensar sobre impureza. Bom, mas está um passo de pensar de novo. Então, para se distanciar isso, você começa a pensar no que é bom. Isso é como fazer, irmãos. Como você se santificar. Pastor, como eu faço para me santificar? Pega a receita. A gente está mostrando para você, ensinando você. Não tem desculpa, irmãos. É só colocar em prática a palavra. Deixa eu falar mais uma coisa para você. 3. Atitudes que ferem. Nós precisamos nos santificar, ou seja, nos separar disso. Eu preciso me separar do pecado, eu preciso me separar desses pensamentos. Sabe aquele negócio do copo, ó? Esse pensamento é impuro. Não, 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 não. Não vou tocar nisso. Eu estou separado disso. Eu sou santo. Palavras e atitudes que ferem. Efésios capítulo de número 4, verso de número 31. Algumas coisas que eu devo me afastar, isso é santificação. Longe de vós, tá vendo? Aqui está no pecado. Paro de pecar. Agora, longe de vós, toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Longe de você isso. Toda fofoca. Santificação. Onde tem fofoca? Não quero saber disso. Mas agora você só quer ser. Quero não, eu sou. Separado disso. Separado de diz que me diz, de fofoca, de facção, de rebelião, de essas coisas. Eu não quero me envolver nisso. Minha vida é santa. Separado disso. Simples, irmão. Essa é a maneira com que você se santifica. Esses hábitos, essas atitudes que ferem, essas palavras, murmuração. Irmãos, fica longe da murmuração, da reclamação. Se santifica. O que é santificar? É eu ficar longe
da reclamação. Eu estou separado da reclamação. A reclamação está longe de mim, da minha boca, do meu coração. Se separa da ira descontrolada, das palavras destrutivas. Ali fala da gritaria. Irmão, crente gritando, irmãos, é uma vergonha. A não ser que seja glória a Deus, aleluia. Porque se tu não grita para dar um glória a Deus, aleluia, irmãos, por que tu vai gritar outra coisa? Irmãos, isso faz parte, irmãos, da santificação, do estilo de vida. Está falando, está mostrando, é a Bíblia que está falando. Diga assim, está escrito. Como eu pratico isso? Vamos ver o 4:29, Efésios 4:29. Efésios 4:29. Glória a Deus. Foi. Não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe. Aí, ó, palavra torpe. Aí fala, não saia da sua boca. Ou seja, não estou falando que é torpe. Aí ele fala, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então eu me distancio quando eu falo o que é certo, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A prática, santificação na prática. Mais algo que a gente precisa santificar, se separar. Relacionamentos e ambientes que te afastam do propósito. Tem pessoas que te afastam do propósito. Pastor, ser santo é me separar de todo mundo? Não. Tem gente que te aproxima de Deus, mas tem gente, irmãos, que te afasta de Deus. Se você chega num lugar e aquelas pessoas ou aquela pessoa está te afastando de Deus, sai daquele lugar, aquele ambiente, aquelas pessoas estão te afastando do Senhor. Agora, se você chega naquele lugar e você está transmitindo a graça e o favor de Deus e trazendo aquelas pessoas para Deus, você está no lugar certo. Você está influenciando e não sendo influenciado. 1 Coríntios capítulo de número 15, verso de número 33. Está escrito isso. Olha o que fala. 1 Coríntios 15, 33. Aleluias. Não vos enganeis. Irmão, não se engane, irmãos. E eu como pastor já vi muitas vezes isso. Eu já vi pessoas se associando, até às vezes até na igreja, e eu falando, vai dar errado. Irmãos, até na igreja, irmãos, cuidado com o que você se associa, porque nem tudo que está na garagem é carro. Ou seja, na garagem você pode colocar uma bicicleta, uma moto, você pode colocar areia, tijolo, não é assim? É ou não é? Na igreja também, irmãos, nem todo mundo que está na igreja é crente. A Bíblia fala que vai crescer o joio com o trigo. Se eu perguntar aqui para você, quem é joio aqui, levanta a mão. Ninguém levanta. Quem é trigo aqui? Todo mundo vai levantar a mão. Isso quer dizer o quê? Que até o trigo, até o joio pensa que é trigo. Mas a gente não sabe, irmãos. Mas às vezes, irmãos, tem pessoas que você já olha pelo comportamento, você fala, aí é joio. O estilo de vida, pelo que fala. E aí você vê a pessoa se associando, irmãos. Você fala, vai dar errado. Irmãos, eu já vi pessoas boas se associarem com pessoas que afastaram elas de Deus, e essas pessoas até hoje estão afastadas do Senhor. Eu vi, irmãos, nessa trajetória de igreja. Não vou falar que igreja que foi, nem quando foi, mas eu vi muitas pessoas, irmãos. Irmãos, se alguém, irmãos, não te traz para Deus, irmãos, essa pessoa não é uma boa companhia para você. Pode ser parente seu, pode ser família sua, pode ser amigo, ambiente. Se não traz você para Deus, irmão, sai fora disso. Não se engana, coloca lá o versículo. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Agora coloca na NTLH. Não se enganem. As más companhias estragam os bons costumes. Vi pessoas criadas muitas vezes no evangelho, mas tiveram uma amizade com pessoas que
não tinham temor a Deus, mas estavam na igreja. E essas pessoas acabaram se desviando. Agora eu também o contrário eu vi. Eu vi muita gente, irmãos, que chegou na igreja, se associou com homens e mulheres de Deus, e hoje estão desfrutando de ministérios poderosos, de famílias poderosas. Mas, irmãos, não se engana. Tem em todo lugar, viu? Tem no trabalho, tem na família, tem na igreja, tem em todo lugar. Então cuidado com essas pessoas. Não se associe com pessoas que te afastam de Deus, irmãos, que levam você à desobediência, que levam você à desonra, à mentira, que levam você a fazer o que é errado. E muitas vezes, irmãos, essas pessoas vão chegar com palavras boas, bonitas. Você vai olhar assim e falar assim, porque, irmãos, a maior mentira do diabo não é uma mentira. Eu não sei se você sabe, mas o diabo não enganou Adão e Eva com uma mentira. Ele enganou com uma meia-verdade. Uma meia-verdade, irmãos, é pior do que uma mentira, porque uma meia-verdade parece que é verdade, mas não é. É uma mentira. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com essas pessoas. E é qualquer um, irmãos. É qualquer um. Qualquer um. Se associa com quem te aproxima de Deus. Vamos ver o que está escrito? Ainda em Salmos, capítulo de número 1, verso de número 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos maus conselhos, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Irmão, quer ser feliz? Aí, ó, são felizes. Pastor, como é que faz para ser feliz? Santificação, separação desse tipo de gente. Se separa disso, irmãos. E esse separar, irmãos, muitas vezes não é sempre ser mal educado, tratar mal. Não, é simplesmente não comungar com aquilo, não compactuar com aquilo, não concordar com aquilo, não ficar balançando a cabeça. Olha o que diz ainda em Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 24 e o 25. Vamos acelerar. Hebreus 10, 24 e 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Está na Bíblia, irmãos, ó. Tem algumas pessoas que elas, não, eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso assistir às... Está escrito na Bíblia isso, viu? Para que eu preciso de igreja? Está escrito aqui, ó. E eu tenho que ir para a igreja? Tem. Está escrito. Eu sou obrigado? Não. Você pode fazer toda coisa. Você pode fazer qualquer coisa. Mas convém? Não. É importante estar na igreja? É. Por quê? Aí vai falar aqui, ó. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Verso número 24. Vamos ler o 24. Ó. Isso. Pensemos uns nos outros. Por que é importante vir na igreja? A fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Por que é importante, irmãos, vir na igreja? Porque a gente vai ensinando uns aos outros a ter mais amor, a fazer o bem, a fazer o que é bom. Porque do mesmo jeito que a influência maligna te leva para o mal, a influência do bem te leva para a bondade. Amém? Eu não sei se você sabe, mas você não nasceu pensando em maldade. Alguém aqui nasceu pensando em maldade? Não. Você foi ensinado a isso. Agora, do mesmo jeito que você foi ensinado a pensar em maldade, a Bíblia fala que você deve pensar em bondade. O nome disso, renovação da mente. Vamos já caminhando para o final. Eu devo me santificar, me separar do quê? Orgulho, autossuficiência, soberba, independência de Deus. Provérbios 16, 18 fala que a soberba precede a ruína. Ou seja, antes de ruir, antes de se acabar, entra a soberba. Aquele sentimentinho, aquela raizinha chamada soberba, ela entra. E aí quando ela entra,
eu vejo, e aí o pessoal fala assim: pastor, como é que você sabe das coisas? Porque quando eu vejo alguém que está andando em soberba, eu falo: vai cair. A pessoa caiu porque você falou. Não, é porque antes a gente está vendo. Porque a soberba precede a ruína. É só você olhar, irmãos. Então, se você quer ter uma vida santa, não seja soberbo, autossuficiente. Faça questão de depender uns dos outros. Amém? Isso é importante. E fala em Tiago 4:10. Como eu me livro disso, como eu me afasto mais disso, a Bíblia fala: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então eu saio do orgulho, da soberba, da autossuficiência. Como? Me humilhando perante o Senhor. Não é perante as pessoas, é perante o Senhor. E o Senhor me exalta. Amém? Outra coisa, nós precisamos nos afastar ou nos santificar. Distração. A distração muitas vezes ela rouba o que é espiritual, irmãos. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 1. Hebreus 12, 1. Olha como é importante esse versículo. Hebreus 12, 1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado. Ou seja, tem coisa que não é pecado, mas é peso na minha vida. E ele fala para você se livrar disso. Lembra da sandália? A sandália de Moisés não era uma sandália pecaminosa, mas ela simboliza que existem coisas que nós carregamos que nós não podemos carregar. Todo peso e pecado. Outra coisa, Mateus capítulo de número 1, 6, verso de número 33. Para eu me afastar mais disso, das distrações, eu devo fazer o quê? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então quando eu faço isso, eu me afasto do pecado, afasto das distrações, buscando o quê? Buscando o reino de Deus. Só eu me afastar das distrações, pastor, eu não vou ficar olhando o celular e jogando, porque às vezes eu estou aqui no celular, irmãos, eu estou falando aqui com alguém da mídia, e às vezes talvez você olhe eu falando alguma coisa aqui, eu estou falando com alguém da equipe, não estou olhando, irmãos, rede social, essas coisas. A gente já viu gente na igreja, irmão, olhando rede social, jogando dentro da igreja. Olha que coisa, distrações. Ah, pastor, então não vou fazer mais isso não, nem no meu trabalho, nem na minha casa. Mas ele fala aí, não é suficiente, você deve fazer o quê? Busca o reino de Deus. E aí você não se distrai com essas coisas. Amém? Isso é importante para você, é se separar. Isso é a separação, é o processo de santificação na prática. Irmãos, para finalizar, eu quero finalizar com isso. Nós devemos nos separar, irmãos, daquilo que enfraquece a nossa fé. Tudo aquilo ou aqueles, ou a situação, ou a causa, qualquer causa que enfraquece a nossa fé, que drena a nossa fé, que rouba a nossa fé. Você já chegou perto de pessoas que quando você chega perto dela, parece que você se sente sugado, você chega bem, você sai murcho, você chega alegre e sai triste. Você vai falar assim: rapaz, eu estou crendo para isso acontecer. A pessoa, e você consegue, e você tem, e você pode. Já viu gente assim? Irmãos, ela suga você, irmãos. Se afasta, irmãos, de pessoas que drenam a sua fé. Pessoas que não crê como você crê. Fica só colocando lenha, falando assim: rapaz, e você não consegue. Bota pedra, bota obstáculo, e isso e aquilo. E você fica lá. Irmãos, chega uma hora que a situação vai apertar, e pode ser que aperte, e aquela palavra daquela pessoa começa a fazer sentido para você. É mesmo, isso que ela está falando faz sentido. Eu estou aqui perseverando e nada aconteceu até agora. Só que muitas vezes pode ser que naquele dia ia acontecer. Mas por conta dessa palavra que entrou no teu coração, porque você estava no lugar errado, ouvindo a pessoa errada, enfraqueceu a fé, e o favor de Deus foi seguro naquele dia. Hebreus capítulo de número 3, verso de número 12, diga assim: que nunca haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ainda fala em Provérbios 4, lá o 25 até o 27, fala mais ou menos assim: olhem diretamente para frente, pondere a vereda dos teus pés, olhe onde você está pisando.
Como eu faço para praticar essas coisas, pastor? Hebreus capítulo de número 12, verso de número 2. Nós já falamos sobre isso. Olhando para Jesus, que é autor e consumador da sua fé. Efésios 5, 15 até o 17. No resumo desses versículos, eu vou falar assim: vede prudentemente como andais, procurais compreender a vontade do Senhor. Lá em João ainda 15, 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Resumo: Colossenses 3, 8 ao 10 vai falar que eu devo me despojar do velho homem, e eu tenho que viver uma nova vida, como uma nova criatura. Isso é o processo de santificação. Amém? Pastor, isso é difícil? Não. Isso é muito fácil, irmãos. No dia a dia, você quando vê alguma coisa errada, você só se afasta e vai fazer o que é bom. Se tem alguém falando mal de alguém, você para de falar mal e começa a falar bem. Esses dias alguém foi falar do presidente. Eu não votei nele, irmãos, mas foram falar do presidente perto de mim. Eu falei: não fale mal dele não, vamos orar por ele. Está tudo bem, irmãos. Pastor, mas o senhor está muito radical. Não, irmãos, a santidade muitas vezes ela precisa ser radical. Amém? E está tudo bem, a gente não fala mal das autoridades. Nós aprendemos isso. A carne vai querer falar, o sentimento, a situação, a conjuntura, a economia, tudo vai querer falar. Irmãos, entrega na mão do Senhor, irmãos. Amém? Você pode mudar isso agora? Não? Então quando for votar, você vota certo. Simplesmente assim. Mas falar mal não vai adiantar, não vai danificar ele, danifica eu e você, a nossa vida. E eu não vou, irmãos, me danificar a minha vida por conta de pessoas que estão fazendo o que é errado. Eu vou continuar fazendo o que é certo. Amém? Então, vamos ficar de pé. Nós temos alguns minutinhos. E eu pedi para o pessoal ficar aqui em cima e o louvor permanecer, porque, irmãos, esse processo de santificação, ele envolve o louvor nisso, envolve cânticos, envolve adoração ao Senhor. Essa busca do Senhor, da vontade dEle, vai fazer com que muitas vezes você simplesmente pare para adorar Ele. Você é perfeito? Não. Dá para ser santo? Dá. Deve. Pega essas coisas, vai se afastando. Para de fazer, começa parando e depois começa a fazer o que é contrário a isso, aquilo que é errado. E você vai ver que tua vida vai melhorar. E você não deve ficar pensando assim: ah, mas será que eu consigo? Consegue. Você tem a graça do Senhor, a capacidade para fazer o que é certo. Amém? Nós vamos adorar um pouco, irmãos. E eu queria que você não fizesse muitas vezes como faz no começo do culto. Às vezes chega e fica cantando de qualquer maneira, adorando. Não todos, mas alguns. Eu queria chamar todos mesmo, para que você pudesse adorar o Senhor. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas Ele é santo. E eu quero falar como sarça e boca de Deus para a tua vida. O lugar onde você está é santo. Então tira as sandálias dos teus pés. Tira aquilo que não presta mais para você, que você sabe. Às vezes é um vício que você tem, tira isso. Às vezes é um pensamento, tira isso. Talvez a sua sandália seja a avareza, tira isso. Como eu faço? Sendo generoso. Talvez a sua sandália seja a sua língua. Ei, pega a sua língua e começa a falar o que é certo. Talvez a sua sandália seja pornografia. Talvez a sua sandália seja alguma tentação com algum vício, com bebida, com isso, com aquilo. Não sei, irmãos. Eu não sei qual é a tua sandália, mas eu quero falar uma coisa para você: tira ela. Para quê, pastor? Para que você possa pisar, para que você possa experimentar, para que você possa ter experiências com Deus legítimas, genuínas e verdadeiras. Deus habita no meio dos louvores, irmãos. E eu quero, gostei do amém lá, Luan. Vem para cá. Amém. Louvem ao Senhor.